Olá, mundo! A gente chegou no dia 8 dos 30 dias de Machine Learning com Kaggle e hoje, finalmente, a gente entra em Introdução a Machine Learning. A gente vai falar de duas coisas, né? Um pouco sobre como modelos funcionam, um pouquinho da ideia, e exploração de dados, a parte básica. Vamos começar. Antes de entrar efetivamente no conteúdo de introdução ao Machine Learning do Kaggle, eu queria deixar uma referência aqui de um curso que está disponível inteiramente grátis na internet, no YouTube. E ele é um curso da Caltech, chama Learning from Data. Ele usa este livro-texto aqui, ó, que é o Learning from Data, né, que é justamente desse autor que é o professor do curso. Ele está disponível totalmente gratuito no YouTube. Eu fiz esse curso quando eu fiz a disciplina de Introdução ao Machine Learning no mestrado, lá na USP. Então, eu queria deixar só o link na descrição. Eu não sei o quanto que a gente vai se aprofundar, como que vai ser a pegada do Kaggle em relação ao Machine Learning a partir de agora. Se a gente vai trabalhar um pouco a parte matemática ou não, se a gente vai se aprofundar mais ou não. Mas eu achei interessante deixar esse material, talvez eu linke ele de novo no final dos 30 dias. Então agora é mais para ter essa referência, você poder puxar aí mais um material de altíssima qualidade da Caltech, né, que é uma universidade bem famosa aí no mundo. Mas vamos começar a falar de modelos no Kaggle. Bom, vamos começar então. A introdução a Machine Learning começa falando sobre modelos. Então a gente vai fazer um overview de como modelos de Machine Learning funcionam e como eles são usados, né? Ele fala aqui que pode parecer um pouco básico se você já fez alguma coisa parecida no passado ou modelagem estatística, mas que em breve a gente já vai trabalhar aí para fazer modelos mais poderosos. Ele falou aqui, ó, esse curso vai fazer você construir modelos que vá basicamente nesse cenário, nesse tipo de cenário. Então, pense o seguinte, seu primo, ele fez milhões de dólares especulando no mercado imobiliário. Então, ele te ofereceu uma posição para ser parceiro de negócios dele por conta do seu interesse em Data Science. Então, ele vai dar o dinheiro e você vai dar modelos que fazem previsões, modelos preditivos, em quanto que cada casa vale, né? Qual que é o valor de cada casa. E aí você vai lá e pergunta pro seu primo, beleza, super legal. Como que você faz, né? Você que é um cara que fez muito dinheiro com o mercado imobiliário, como que você faz para precificar uma casa? Né? Então você vai lá e pergunta, né? Como que você faz isso? Né? Como você sempre fez isso? E ele fala que sempre foi feeling, né? Ele fala assim, cara, eu sempre olhei para casa e falei, R$2,90. Então, mas na verdade, conforme você vai perguntando para ele, você percebe que o que aconteceu foi que ele identificou certos padrões de preço, né? Quando ele foi vendo, entendendo. E esses padrões que ele identificou foram sendo aplicados na cabeça dele para precificar as casas que ele estava trabalhando. Então, os modelos de Machine Learning vão trabalhar mais ou menos do mesmo jeito, né? Então ele vai falar aqui, ó, a gente vai começar com um modelo chamado árvore de decisão. Tem vários modelos mais rebuscados que trazem previsões mais precisas. Mas árvores de decisão são fáceis de entender e é meio que o bloco básico ali, né? É a parte mais simples de entender que constrói o resto das coisas ali. Não necessariamente tudo vai ser construído em cima de árvore de decisão, mas um dos melhores modelos podem ser em cima de árvore de decisão. Então, ó, por simplicidade, ele começa com uma árvore de decisão muito, muito simples. O que é essa árvore de decisão? Você pega uma casa e você entra nessa árvore. Aí você fala, a casa tem mais que 2 quartos? Se ela tiver mais que 2 quartos, o preço previsto é de $188 mil. Se não tem mais de 2 quartos, o preço previsto é de $178 mil. Ele simplesmente divide as casas em duas categorias. Então, ele prevê o preço de uma casa, né, baseado na média histórica nessa categoria. Então ele pegou todas as casas que tem menos de 2 quartos, ele pega o valor de todas elas e faz uma média. Daí ele pega todas as casas que tem mais de 2 quartos e faz uma média. Aí ele basicamente coloca isso e fala, esse é o meu modelo, é assim que eu estou fazendo. Então a gente está usando os dados para decidir como a gente quebra as casas usando 2 grupos e para determinar o preço em cada um desses grupos. Esse passo, né, de configurar os padrões a partir dos dados, ele é chamado de fitting ou training, né? Ou treinamento. Fitting ou treinamento do modelo. O dado usado para fazer o fit do modelo é chamado de dado de treinamento. Então são palavras importantes até agora, né? Então, ó, o passo para capturar padrões a partir dos dados é chamado de fitting ou training o modelo, né? Você está ou fazendo o fitting do modelo ou treinando o modelo. É isso que você está fazendo.
E para fazer esse treinamento do modelo, né, para você fazer esse fit, você usa os dados de treinamento, né? Normalmente são dados históricos. Os detalhes de como esse modelo é feito, esse pattern, né, esse fit, por exemplo, como você divide os dados, ele é bastante complexo e a gente vai falar disso melhor depois. Então, depois que o modelo foi feito o fit, né, foi treinado, você pode aplicar novos dados para prever preços a partir de novas casas. Então, uma vez que eu peguei os dados que eu tenho e treinei esse modelo, eu posso colocar uma nova casa e daí identificar qual que é o preço que meu modelo está prevendo para isso. Então aqui, ó, vamos pelo menos melhorar a nossa árvore de decisão. Aí ele pergunta, qual das duas árvores de decisão parece que vai mais entrar e fazer sentido com os dados que a gente tem? A primeira que fala o seguinte, a casa tem mais de 2 quartos? Sim, $188 mil. Não, $178 mil. Ou a segunda, né? A casa tem mais de 2 quartos? 178 ou menos 178? Faz mais sentido a primeira, né? Por quê? Porque uma casa que tem mais quartos é mais cara. Só que ela faz sentido, só que a gente está olhando só para uma coisa, né? Só para o número de quartos. A gente não está olhando localização, tamanho da casa. Às vezes a casa tem 2 quartos, mas ela vai custar menos, porque ela é muito menor. A outra casa que só tem 1, ela é gigante, mas só tem 1 quarto. Então, não é tão simples assim como simplesmente usar uma propriedade e acabou. Então, o problema desse modelo é justamente não capturar vários fatores que afetam o preço da casa, como o número de banheiros, tamanho do terreno, localização e etc. Então, você pode capturar mais fatores nessa árvore de decisão quando você faz uma árvore que tem mais desvios, né? Mais splits, que ele fala aqui. Então, essas árvores são chamadas de árvores profundas, né? São não são profundas ainda, aqui é uma profundidade muito pequena, né? Tem 2 de profundidade, mas quanto mais você faz esses splits, mais profunda fica a sua árvore. Essa é a lógica. Então, uma árvore de decisão que também considera o tamanho total de cada terreno da casa pode parecer assim. Então, como fica? A árvore de decisão. Você põe uma casa e você cai por aqui, ó. Ela tem mais de 2 quartos? Sim ou não? Ah, não tem. O tamanho do terreno é maior que 8.500 pés quadrados, né? Que são umas medidas nada a ver. Daí, se for um terreno que tem um tamanho maior, você vai para 188 mil. Se não, vai para 146. Já quando você está na ramificação, né? São os ramos aqui, né? Esse ramo, esse ramo. Na ramificação sim, então ela tem mais de 2 quartos, a gente olha o parâmetro de lot size de novo, mas com outro valor aqui, porque ela tem mais de 2 quartos. Então a gente fala, tem mais de 11.500, putz, se tiver mais que isso, ela é realmente grande, então ela vai custar mais caro. Se não, ela vai custar um preço que não é nem maior que esse, mas também não é menor que esse, né? Porque ela está ali no meio do caminho. Então aqui é uma árvore de decisão que considera tanto o número de quartos quanto o tamanho do terreno, para poder chegar numa decisão. Então, você pode prever o preço de qualquer casa colocando ela aqui e traçando o caminho que ela faz. Quando você chega no final e você tem a decisão aqui, né? Esse nó, que é essa parte, né? Esse ponto a gente chama de folha. Você está chegando nas folhas da árvore aqui. Então é como se a árvore fosse uma árvore de ponta cabeça. Você tem o tronco que vai fazendo as ramificações. Eu estou desenhando bem embaixo de mim aqui. Você tem uma árvore que tem o tronco e as ramificações e você vai chegando em folhas. É meio que mais ou menos essa a ideia. Mas é daí que vem árvores. Antes de passar para a parte de olhando os dados, eu só quero falar do livro que eu fui no começo, esse livro Learning from Data. Ele tem um parágrafo no primeiro capítulo que eu acho muito interessante, que talvez case com o que a gente viu agora. Que é o seguinte, o primeiro capítulo dele fala sobre o problema da aprendizagem, né? E ele fala o seguinte, se você mostra uma figura para uma criança de 3 anos e pergunta se tem uma árvore nessa figura, você provavelmente vai pegar uma resposta certa. Se você pergunta para uma pessoa de 30 anos qual é a definição de uma árvore, você provavelmente vai pegar uma resposta inconclusiva. A gente não aprendeu o que é uma árvore estudando as definições matemáticas das árvores. A gente aprendeu olhando para árvores. Em outras palavras, a gente aprendeu a partir dos dados. Eu acho legal isso daqui porque ele justamente traz o que é esse problema da aprendizagem, né? Que é basicamente, alguns problemas a gente não consegue fazer uma solução analítica que a gente vai simplesmente ali
fazer uma equação, alguma coisa e resolver. A gente vai ter que olhar para os dados e os dados vão ajudar a gente a resolver o problema. É meio que essa a ideia. O legal desse primeiro capítulo é que ele realmente coloca a formalização desse problema, que é o problema da aprendizagem, e explica, né, algumas questões importantes para entender como que a gente realmente vai usar os dados para aprender. Essa é meio que a ideia, né, para gerar esses padrões, fazer o fit do modelo e poder prever e dar essas respostas depois com novos dados. Mas vamos falar de examinando seus dados, explorando seus dados. Para falar sobre exploração dos dados, ele já traz aqui o uso do Pandas. Se você não assistiu o vídeo sobre usando bibliotecas externas do Python, vou deixar o card aqui para você clicar e fala sobre esses imports, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então a gente está importando Pandas. O que é um Pandas, né? O Pandas é uma biblioteca feita de análise de dados feita em Python. Ela tem aqui o histórico, se você olhar, foi feita até para uma galera de investimentos mesmo, ó, capital management e tal. Hoje em dia é uma biblioteca open source que está super usada por todo mundo que faz análise de dados, assim, super importante saber usar ela, e o Kaggle usa bastante ela. Então a gente vai importar o Pandas aqui no nosso código, nosso notebook, e a gente vai importar ele como PD, né, para facilitar. A parte mais importante do Pandas é o data frame. A gente vai usar o data frame para tudo, basicamente. O data frame ele é basicamente um tipo de dado que quem escreveu Pandas desenvolveu, definiu, que você pode pensar como se fosse uma tabela. Então é como se fosse uma planilha do Excel, né, uma aba ali do Excel, como se fosse uma tabela do banco de dados que você está acostumado aí, né, banco de dados SQL. Então o data frame é isso. Quando você tem dados em um data frame, você tem uma planilha do Excel na sua mão, que você pode fazer um monte de operações, basicamente. Então ele tem vários métodos poderosos para você trabalhar com seus dados, isso é bem legal. Então como exemplo, a gente vai olhar em dados sobre preços de casas em Melbourne, na Austrália. E no exercício hands-on a gente também vai fazer a mesma coisa com um novo dataset, um novo conjunto de dados, que na verdade vão ser preços de Iowa. Então o arquivo de dados fica aqui nesse caminho, ele te passa onde está ele. Então ele passa um CSV, né? Que é um arquivo comma separated value, é um arquivo, uma planilha Excel, basicamente. Então aqui tem um código que a gente vai ler esse CSV. O que vai acontecer? A gente está colocando aqui, ó, qual que é o caminho onde está o arquivo, né, que o Kaggle deu para a gente. Então a gente vai definir aqui. E a gente vai pegar esses dados e vai colocar em um data frame que a gente vai chamar de Melbourne Data. O que isso significa, né? A gente está usando um método do Pandas. Lembra que o PD é o nosso import aqui, né? Que a gente trouxe para dentro do nosso código. Então, o método do Pandas de ler CSV. E aí ele só pede para você passar onde está o CSV, e ele faz todo o trabalho para você. Ele lê e transforma num data frame. Então aqui, ó, ao invés de fazer isso que ele fez, eu vou fazer o seguinte, ó, type Melbourne Data, só para você ver. Olha só, ele veio aqui pandas.core.frame.dataframe. Lembra que a sintaxe de ponto vai acessando módulos dentro de módulos. E aqui no final é realmente o tipo dele, que é um data frame. Esse data frame, ele tem alguns métodos muito importantes. Que aqui ele já mostrou o describe, né? Mas antes disso, eu quero usar o head para você ver. O head traz as primeiras linhas do seu dataset. Então você já vai ver aqui, ó, que é exatamente como se tivesse uma planilha de Excel na sua mão, uma tabela. Então você tem aqui as primeiras linhas do seu conjunto de dados. Você tem aqui o índice, né, que representa elas, e você tem as colunas. Então você vê que tem um monte de colunas nesse data frame, ó. E aí tem um método, que é o que eu coloco aqui, que é o describe. Esse método, ele te traz para cada coluna que o seu conjunto de dados tem, um monte de coisas descrevendo como são esses dados. Então isso é muito legal. Então olha só, o primeiro número ali é o count, ele mostra quantas linhas tem valores preenchidos, é como se fosse o countado Excel. Então você vem aqui e vê, ó, tem, com a coluna rooms, né? Na coluna rooms que a gente viu ali no head, tem 13.580 linhas, ou mais, na verdade. Não, é isso. Aí você tem preço, né? Qual que é o count? Aqui, né? Distance, postcode e tal, é isso que ele vai fazer. Aí você tem... ele explica que vários momentos, algumas colunas vão ter valores que não vão estar preenchidos.
E faz sentido às vezes. Às vezes, por exemplo, você tem um valor de tamanho do segundo quarto. E tem casa que não tem 2 quartos, só que ele está nos dados. A gente vai fazer um conjunto de dados separado. Para um conjunto de dados com casa só tem um quarto, um conjunto de dados com casa só tem 2 quartos. Às vezes até faz sentido, mas não é nesse caso aqui não. Então é simplesmente porque às vezes o caso não tem um segundo quarto, né? Você tem aqui o valor da média dos valores. Eu não sei se vocês já viram, mas no Drive, quando você seleciona no Excel, você tem aquelas contagens aqui, sabe? Ó, mínimo, máximo, média, soma. É basicamente essa a ideia aqui. Então aqui, ó, você tem o desvio padrão, né? Que é o quanto que os dados eles variam ali dentro, né? Mais ou menos como que eles estão variando. E tem aqui o min e os percentis, né? Tem 25, 50 e 75. O que é isso? Aqui eu até fiz para explicar mais fácil. Então imagina que eu tenho esse conjunto de números, eu ordenei eles de maneira crescente, eu vim aqui e ordenei. Esse valor aqui é o menor, esse valor é o maior. Se eu andar em 25% dos meus dados, eu vou ter um valor que vai ser maior do que 25% dos meus dados e menor do que 75%. Então esse número está no percentil 25. É meio essa que é a ideia dos percentis. Se você quiser entender melhor, tem aqui na Wikipedia, dá uma olhadinha ali. Mas eu não vou entrar em detalhes, né, de notação dos percentis e tudo mais. Mas é super simples. Apesar de ter um monte de cálculo aqui. E basicamente é isso. A gente fez essa descrição dos dados usando pandas, né? Então eu acabei mostrando o head. E vamos fazer um exercício que ele coloca aqui pra gente treinar. Então esse exercício vai treinar nossa habilidade de ler um arquivo, né? E entender algumas estatísticas sobre os dados que estão nesse arquivo. Nos próximos exercícios, a gente vai realmente aplicar técnicas para filtrar os dados, construir modelos de machine learning e melhorar o nosso modelo iterativamente. Então, the course examples used from os exemplos do curso são dados de Melbourne. Para garantir que você sabe colocar essas técnicas você mesmo, você vai ter que colocar elas num novo conjunto de dados, que são os dados de Iowa. Fazer o que a gente fez, só que com outros dados. Então, vamos setar o exercício, né? Então, ele traz aqui as coisas para a gente poder mexer, né? Isso não tem nenhuma novidade, igual os outros que a gente já fez. E a gente vai carregar os dados. Então aqui, ó, tem que ler o arquivo de Iowa num data frame pandas chamado home data. Então aqui ele faz o import. Eu não preciso fazer o import separado, que até agora a gente estava fazendo os imports primeiro, né, meio que separados. Eu posso fazer aqui no mesmo código. Então a gente faz o import, a gente tem o caminho do arquivo e a gente precisa fazer o home data ser um data frame com esses dados. Então a gente vai fazer pd.readcsv Iowa file path. E aí aqui a gente vai ver se a gente fez certo. Exatamente isso. Então a gente simplesmente setou uma variável home data e leu o CSV com esse caminho aqui que foi colocado pelo Kaggle. E tá tudo certo. Aí a gente vai precisar verificar os dados. Então, ó, usa o comando que a gente aprendeu para ver esse resumo das estatísticas dos dados. Então a gente simplesmente vai vir aqui a fazer homedata.describe. Então ele traz aqui quais são as colunas, né? Quais são as colunas que a gente tem. Aqui você vê que ele esconde algumas. Ele traz para poder mostrar aqui. E aí você tem aqui as estatísticas, né? O count, a média, o padrão, mínimo, máximo e os percentis. Vamos ver. Qual é a média, o tamanho de terreno médio? Eu acho que ele quer que a gente coloque o valor que a gente acha aqui, ó. Então, ó, lot size. Vamos ver se tem lot size. Lot area. Deve ser esse lot area. A média é isso daqui. Então eu vou botar esse número aqui. Hoje, quão velho é the newest home? Current year menos the date in which it was built. Então, the newest home provavelmente é o ano que tem maior valor, né? Então, year built, 2010. Esse é o mais novo que a gente tem nos dados. Aí ele quer o ano que a gente tá menos esse ano. Então, 11 anos. Uai, não é esse o valor? Lot size? Ele deu errado aqui porque ele quer que arredonde. Ah, tava escrito aqui. Eu não li o negócio. Então a gente tinha que arredondar. Basicamente, essa é a ideia. Aqui ele fala, né? Ó, pense sobre os seus dados. Então, ó, the newest house in your data isn't that new. Ou seja, a casa mais nova que tem nos seus dados, ela não é tão nova assim. Ela tem 11 anos.
Então, várias explicações para isso. Ou seja, eles não construíram novas casas onde esses dados foram coletados, ou esses dados foram coletados faz muito tempo. Né? Então, essas casas novas não vão estar nos nossos dados. Né? Então, aqui ele fala, tem que começar a pensar, ó, se a razão the reason is explanation above does that affect your trust in the model built with this data? Ah, tá. Se a razão para estar tão velha, a casa mais nova dos nossos dados, for a primeira, né, a primeira explicação aqui, que quer dizer que não foram construídas novas casas mesmo, isso afeta a sua confiabilidade no modelo que você construiu a partir desses dados? E se for a segunda questão aqui, né? Se for a segunda razão? Como você pode entrar mais nos dados para saber qual das duas explicações é mais plausível? Né? Então aqui ele até dá uma thread de discussão o que o pessoal acha sobre os dados. O conteúdo de hoje é basicamente esse. Eu vou pedir de novo aí para você, se puder, curtir o vídeo, compartilhar com quem você conhece aí que quer aprender um pouco de Python. A gente já teve aí vários dias sobre Python, até criei uma playlist aqui, vou deixar disponível na descrição, que eu criei uma playlist de introdução ao Python, porque acabou virando isso, né? Esses dias todos que a gente fez, acho que foram 6 dias de Python. E agora a gente vai entrar em Machine Learning, então se quiser compartilhar com seus amigos, todo mundo que você conhece aí que quer aprender um pouco de Machine Learning, fica à vontade, isso me ajuda e até me motiva a criar mais vídeos aqui para o canal. Basicamente é isso, acho que amanhã a gente deve começar a trabalhar em algum tipo de modelo, algum treinamento realmente dos dados e vamos ver o que vai acontecer, né, nesses próximos 20 dias aí que ainda faltam, 20 e poucos dias. Obrigado por assistir e até mais.